E aí? Hoje a gente vai fazer uma coisa que parece impossível. Vamos pegar um simples letreiro de LED, desses que a gente vê por aí, e usar ele para entender um dos conceitos mais malucos e importantes da física. Parece doideira? Então, se prepara. Pode parecer uma pergunta meio sem pé nem cabeça, né? Mas olha, a resposta vai levar a gente numa viagem que começa num único pontinho de luz e termina lá na teoria da relatividade de Einstein. E acredite, a conexão entre uma coisa e outra é simplesmente fantástica. Para a gente conseguir entender o todo, o segredo é começar pela menor parte possível. Então vamos fazer o seguinte: esquece o painel de LED inteiro, imagina que só existe um único pontinho de luz. Só isso. Esse único LED, ele é o nosso ponto. É como se fosse um endereço no espaço. Ele marca um aqui, mas não tem tamanho nenhum. Zero comprimento, zero largura, zero altura. É só uma localização, mais nada. E é exatamente aqui que a mágica começa a acontecer. Sabe, um ponto parado, estático, é uma coisa. Mas, na vida real, no nosso universo, nada fica totalmente parado. Então, vamos fazer o nosso pontinho piscar, ligar e desligar. No instante que o LED pisca, ele está mudando de estado, certo? De aceso para apagado, de apagado para aceso. Essa mudança ela só pode acontecer com a passagem do tempo. Esse fluxo de antes e depois é, na verdade, a nossa primeira dimensão, o tempo. Então, aquele nosso pontinho que não tinha dimensão nenhuma no espaço, agora passa a existir numa dimensão temporal. Ok, então a gente já conseguiu uma dimensão do espaço-tempo a partir de um único ponto. Agora, o próximo passo é expandir isso. Vamos ver o que acontece. A lógica é bem simples, na verdade. Se um LED é um ponto, o que acontece se a gente enfileirar vários LEDs? A gente cria uma linha. E aí, pronto, temos uma dimensão espacial, o comprimento. Agora, se a gente pegar várias dessas linhas e colocar uma em cima da outra, a gente cria um plano, tipo uma tela mesmo. E aí temos duas dimensões espaciais, comprimento e largura. Só que, como a gente falou, no universo real, tudo está sempre mudando, sempre em movimento. Uma linha de LEDs paradinha é só uma ideia. Na prática, o padrão de luzes nessa linha pode piscar, pode mudar, e a imagem no nosso plano, na nossa tela, pode se mexer, criando uma animação. Chegou a hora de juntar todas as peças. Quando a gente coloca a mudança, ou seja, o tempo, dentro das nossas estruturas espaciais, a verdadeira natureza do espaço-tempo começa a aparecer. Olha só como as dimensões vão se somando. Um ponto que pisca no tempo é um fenômeno de uma dimensão. Uma linha de luzes cujo padrão muda com o tempo, isso já tem duas dimensões. E a nossa tela de LEDs exibindo uma animação, ela se torna um universo de três dimensões. Duas de espaço, que são a largura e a altura da tela, e uma de tempo. Então, a grande sacada é essa: espaço e tempo não são coisas separadas. Eles são totalmente inseparáveis, como se fossem as duas faces da mesma moeda. Formam uma coisa só, uma estrutura única, o espaço-tempo. Aquilo que a gente vê como uma simples animação numa tela 2D é, na verdade, um evento tridimensional acontecendo no espaço-tempo. E agora a gente vai para a grande virada. Vamos usar essa nossa matriz de LEDs, essa nossa ideia simples, para visualizar uma das teorias mais revolucionárias de toda a história, a relatividade especial de Einstein. Para dar esse salto, a gente precisa mudar um pouquinho a nossa forma de enxergar as coisas. Cada luzinha piscando no nosso painel não é só um pixel, é um evento. Ou seja, é algo que acontece num lugar específico do espaço e num momento específico no tempo. É aqui que o experimento mental começa para valer. Imagina que tem duas pessoas olhando para essa mesma matriz de eventos. Uma pessoa está parada, em repouso. A outra está passando por ela numa velocidade assim, absurda, quase na velocidade da luz. Será que as duas vão ver exatamente a mesma coisa? A resposta para essa pergunta está numa lei fundamental da natureza, uma regra que simplesmente não pode ser quebrada, de jeito nenhum. E essa regra comanda absolutamente tudo o que acontece no universo. A velocidade da luz no vácuo, que a gente representa pela letra C, é uma constante universal. É o limite máximo de velocidade do universo. Nada pode ir mais rápido. E se a velocidade da luz tem que ser a mesma para todo mundo, não importa o qual rápido alguém esteja se movendo, então alguma outra coisa tem que mudar. O espaço e o tempo precisam se ajustar. Eles têm que se esticar e se encolher para garantir que essa regra seja sempre obedecida. Então vamos voltar para a nossa matriz de LEDs para ver como essa regra da luz força a realidade a se dobrar,
criando percepções completamente diferentes para observadores diferentes. Para o observador que está parado, 2 LEDs podem piscar exatamente no mesmo instante. Simples, simultâneo. Mas para o observador que está em altíssima velocidade, o universo tem que dar um jeito da luz desses 2 LEDs chegar até ele sempre na mesma velocidade c. E para isso acontecer, a percepção dele de tempo e de espaço se distorce. E o resultado? Para ele, os 2 flashes não acontecem mais ao mesmo tempo. E isso nos leva à consequência mais impressionante de todas. Observadores diferentes podem ver a mesmíssima sequência de eventos, mas em ordens totalmente diferentes. Um pode ver o evento A acontecendo antes do B, enquanto o outro vê o B acontecendo antes do A. E a parte mais maluca? Os 2 estão certos. Não existe uma única ordem real e absoluta das coisas. Essa nossa jornada, que começou com um simples LED piscando, nos trouxe até essa pergunta que é uma das mais profundas que existem. Se pessoas diferentes podem ter experiências de realidade que são diferentes e até conflitantes, qual delas é a verdadeira? A resposta que a relatividade nos dá é que não existe uma realidade única e absoluta. A realidade, na sua essência, é relativa ao observador. O que a gente vê, o que a gente experimenta, é uma verdade que é moldada pelo nosso próprio movimento através dessa entidade única que a gente chama de espaço-tempo.